Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, página 138, página 139. Vamos lá, a primeira questão. Resolva as equações. Item A, x ao quadrado igual a 81. Então, aqui se trata de uma equação do segundo grau. Então, aqui a gente tem uma potenciação. A gente vai utilizar o inverso da potenciação aqui, no caso a operação inversa, que é a radiciação. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Por que mais ou menos? Porque 9 vezes 9 é igual a 81, que é a raiz quadrada, e menos 9 vezes menos 9 também é igual a 81, por isso, mais ou menos raiz quadrada de 81. Vamos para o item B. X ao quadrado mais 3 igual a 147. X ao quadrado vai ser igual, nós vamos deixar o x no primeiro membro e levar o valor numérico para o segundo membro. Então, fica 147, mais 3 passa menos 3. Então, 147 menos 3 dá 144. Então, x ao quadrado igual a 144. Zeramos aqui novamente o inverso da operação, da potenciação, que é a radiciação. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. X é igual a 12 ou x é igual a menos 12. 12 vezes 12 dá 144 e menos 12 vezes menos 12 também dá 144. Vamos aqui para o item C. No item C, eu tenho x ao quadrado sobre 2 igual a 18. Multiplicamos aqui em cruz, então vai ficar x vezes ao quadrado vezes 1, que dá x ao quadrado, e 2 vezes 18, que dá 36. X ao quadrado vai ser igual... X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. A gente vai utilizar aqui o inverso da potenciação. X vai ser igual a 6 ou x vai ser igual a menos 6. Vamos para o item D. 4x ao quadrado igual a 196. A gente vai passar o 4 dividindo 196. X ao quadrado é igual a 196 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 49. X vai ser igual a mais ou menos, né? A gente utiliza novamente aqui o inverso da operação, que é o inverso da potenciação, é a radiciação. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. X vai ser igual a 9, ou x vai ser igual a 7, tá, gente? Ou x vai ser igual a menos 4. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: com o auxílio de uma calculadora, então vocês aqui, tá, podem utilizar a calculadora, determine a medida do lado do jardim da página anterior, caso sua área seja igual a 12 metros quadrados, 20 metros quadrados, 7 metros quadrados, 12,25 metros quadrados, 23,04 metros quadrados e 4,84 metros quadrados. Então, basta você tirar, né, calcular aqui a raiz quadrada de cada um desses valores. Lembrando que só vai valer aqui o valor positivo por se tratar da medida de um quadrado. Então, toda vez que eu estiver falando de medidas relacionadas à medida, a solução da equação, ela só vai servir o valor positivo, o valor negativo não vai servir. Então, eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 12, que dá aproximadamente 3,46. A raiz quadrada de 20, que dá aproximadamente 4,47. A raiz quadrada de 7, que dá aproximadamente 2,65. A raiz quadrada de 12,25, que é aproximadamente 3,5. A raiz quadrada de 23,04, que é aproximadamente 4,8. A raiz quadrada de 4,84, que é aproximadamente 2,2. Vamos aqui para a questão 3, que diz o seguinte: Jorge desenhou um quadrado cuja área é igual a 225 centímetros quadrados. Então, eu desenhei aqui a representação. E Marta desenhou um quadrado cuja área é igual a 400 centímetros quadrados. Também desenhei aqui a representação.
Qual é em centímetros a diferença entre o perímetro desses quadrados? Para a gente descobrir o perímetro desses quadrados, primeiro a gente tem que descobrir a medida do lado de cada um dos quadrados. Então, primeiro a gente vai descobrir, tá, a medida do lado de cada um dos quadrados utilizando a área que nos foi dada, né? Então, a área de um quadrado eu sei que é igual a lado vezes lado. Então, no caso aqui, eu posso chamar que cada lado é x. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 225. X vai ser igual a raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Então, o primeiro quadrado, ele mede 15 centímetros de lado. Vamos pro segundo quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que eu chamei de x também, que é igual a 400. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 400, x é igual a 20. Então, o lado do quadrado da Marta é 20 centímetros. Agora, eu vou calcular o perímetro. Como os lados são iguais, basta eu fazer 4 vezes 15 e 4 vezes 20. O perímetro do quadrado do Jorge é 4 vezes 15, que é 60. E do quadrado da Marta é 4 vezes 20, que é 80. Então, a diferença entre o perímetro vai ser 80 menos 60, que é igual a 20 centímetros. Então, a diferença entre o perímetro é de 20 centímetros. Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte: uma parede cuja área é de 11,25 metros quadrados foi completamente revestida com 500 azulejos iguais. Sabendo que esses azulejos têm formato de quadrado, determine a medida do lado em centímetros de cada um deles. Então, vamos montar aqui a expressão. Então, 500 azulejos iguais. Então, eu quero descobrir a medida do lado deles. Então, eu vou fazer 500 vezes o lado deles. Ó, um quadrado tem todos os lados iguais e a área dele é representada por lado vezes lado. Ou seja, se eu chamar de x, vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado. Então, fica 500x ao quadrado, igual a área. A área é quanto? É 11,25. Então, x ao quadrado vai ser igual a 11,25 dividido por 500. X ao quadrado é igual a 0,0225. Agora, eu calculo a raiz quadrada, né? Só quero a raiz positiva, porque trata-se de um lado de um quadrado, então trata de medidas de comprimento. X é igual a raiz quadrada de 0,0225. X é igual a 0,15. Como está em metro, eu vou transformar para centímetros. Então, x é igual a 15 centímetros. Então, aqui eu ando 2 casas decimais e eliminar a vírgula. Então, x é igual a 15 centímetros. Logo, a medida de cada lado do azulejo é de 15 centímetros. Vamos para a questão 5. Em cada item, determine em centímetros a medida do lado do quadrado. Nós temos o item A, o item B, o item C e o item D. No item A, a gente tem que a área do quadrado é igual lado ao quadrado. No caso aqui, o lado do quadrado é representado por V. Então, vou trazer só aqui mudar aqui os termos, trazer a área do quadrado para o segundo termo e a área e o lado vezes lado para o primeiro termo. Então, vai ficar V ao quadrado igual a 16. V vai ser igual a raiz quadrada de 16. V vai ser igual a 4 centímetros. Então, o lado do quadrado é 4 centímetros. Vamos para o item B. No item B, eu tenho que o lado do quadrado é 2x. Então, o lado do quadrado é 2x ao quadrado, que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, igual a área, que é 64. 4x ao quadrado é igual a 64. X ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 16. X vai ser igual a raiz de 16. X é igual a 4 centímetros. Então, o lado do quadrado é 4 centímetros. Vamos para o item C. 3y é o lado do quadrado, 225 é a área. Vai ficar 3y ao quadrado igual a 225. 9y ao quadrado é igual a 225. Y ao quadrado é igual a 225 dividido por 9. Y ao quadrado é igual a 25. Y vai ser igual a raiz de 25. Y é igual a 5 centímetros. Então, o lado do quadrado é igual a 5 centímetros. O item D. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, o lado do quadrado é 9z, então vai ficar 9z ao quadrado igual a 81.
81z ao quadrado é igual a 81. Z ao quadrado é igual a 81 dividido por 81. Z ao quadrado é igual a 1. Z vai ser igual a raiz quadrada de 1. Z vai ser igual a 1 centímetro. Então, o lado do quadrado é igual a 1 centímetro. Na questão 6, ele pede para que, de acordo com a imagem, elaborar um problema que envolva uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. E pedir para que um colega resolver e verificar se a resposta apresentada está correta. No caso, vocês não precisam pedir para nenhum colega resolver. Vocês podem apenas criar, tá, a situação ou o problema, tá? Então, aqui a sugestão foi essa, tá, do livro. A imagem representa a vista da área da cozinha de Paulo. Sabendo que a área de cada lajota é de 0,25 metros quadrados, determine a medida do lado em metros dessa cozinha. Então, só elaborou, não precisa responder. Então, essa é a sugestão do livro, caso vocês não tenham feito, tá? Beijos, tchau, tchau.